Você fez lipoaspiração e ao invés de ficar com aquela pele lisinha, começou a sentir áreas endurecidas, caroços ou até mesmo irregularidade? Sabe aquele aspecto de celulite no abdômen ou na área que foi lipoaspirada? Isso tem nome, chama-se fibrose e precisa ser tratado. E é importante que você saiba que o tratamento errado mais atrapalha do que ajuda na sua evolução. Eu sou a Marciele Martins, eu sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia dermatofuncional e atuo diariamente com reabilitação em pós-operatório. O que frequentemente eu vejo aqui no meu consultório, pacientes que tiveram os seus casos agravados por condutas inadequadas. E eu quero te ajudar a não passar por essa situação. Fibrose nada mais é do que uma resposta ao trauma cirúrgico. É o teu corpo buscando cicatrizar a lesão que foi gerada pelo procedimento, pela cânula, pelo bisturi. E eu quero que você entenda que toda cirurgia vai gerar algum trauma, algum dano tecidual. E isso, consequentemente, vai resultar numa presença de uma cicatriz. E essa cicatriz, quando ela é exacerbada, quando ela é excessiva, a gente chama ela de fibrose. Então, fibrose é tecido excessivo, uma cicatrização exacerbada, mas isso tem tratamento e pode ser manejado desde uma fase inicial com condutas adequadas, condutas assertivas que vão te ajudar a modular todo esse processo de cicatrização. Toda cicatrização vai gerar uma resposta inicial que a gente chama de inflamação e, na sequência, uma resposta proliferativa. E uma depende da outra, ou seja, um pós-operatório mal conduzido numa fase inicial pode comprometer a fase seguinte, que é essa fase onde o tecido começa a aderir e as fibroses começam a aparecer. Então, fibrose não é um erro, ela é uma resposta fisiológica e esperada após um trauma cirúrgico. Mas é importante que ela seja controlada para que o resultado não seja comprometido pela presença dela. E você pode estar se perguntando, mas por que essa fibrose acontece? Então, existem algumas possibilidades que vão aumentar a chance de você ter uma fibrose, ter um resultado comprometido. A primeira delas é não ter um bom pós-operatório sendo realizado. A presença de edema exacerbado, ou seja, um não controle dessa resposta inicial, pode atrapalhar o processo. Também você ficar muitos dias sem se movimentar, sem ter a orientação de um fisioterapeuta, também compromete. A presença de seroma, ou seja, aquele líquido que se forma abaixo da pele, se não for removido, se não for manejado adequadamente, também pode comprometer e aumentar a chance de você ter uma fibrose e um comprometimento do resultado estático. Outro ponto bastante importante é a compressão. Você já deve ter visto que todo mundo que faz uma cirurgia plástica usa um modelador, uma cinta pós-operatória, porque isso é importante para a gente manejar, para a gente controlar essas respostas inflamatórias, principalmente numa fase inicial, e depois ir manejando esse pós-operatório, controlando a formação dessa fibrose. Então, se você não teve um bom gerenciamento de todos esses aspectos, isso pode resultar em maior quantidade de fibrose. Um ponto que eu ainda não abordei, mas que também pode contribuir para um aumento da formação de fibrose, é o trauma em si. Ou seja, a quantidade que foi tirada, se foi ou não utilizado tecnologias, o uso de tecnologias está cada vez mais frequente. E essas tecnologias são excelentes para tratar a flacidez, mas elas aumentam o trauma tecidual e isso pode implicar em maior quantidade de seroma e, consequentemente, também maior comprometimento quando pensamos na formação da fibrose. Então, não é só a cirurgia que define o seu resultado. O pós-operatório ele tem um papel muito importante nesse processo e muitas vezes vai ser determinante para o sucesso da sua cirurgia. Então é importante que você, que está se planejando para realizar uma cirurgia, se programe financeiramente para cirurgia, mas também para um bom pós-operatório, para ter cintas de qualidade, para ter alguém te auxiliando durante essa recuperação. Isso pode mudar
o curso do seu resultado e o sucesso da sua cirurgia. E o maior erro que eu observo no pós-operatório é os pacientes acharem, ou até mesmo os próprios cirurgiões, que a drenagem linfática será a solução de todos os problemas. Drenagem linfática é uma técnica muito utilizada no pós-operatório que tem como objetivo ajudar na redução do inchaço, mas ela não deve ser usada de forma isolada. Você precisa de um tratamento que contemple todo o controle das respostas de cicatrização. O edema, o seroma, o movimento, a compressão. Conduzir isso é o que vai determinar o sucesso da sua cirurgia. E quem faz isso é o profissional fisioterapeuta que está preparado para conduzir esse pós-operatório, te ajudar identificando esse seroma, retirando, tratando toda essa fibrose que pode se formar, e isso vai fazer a diferença na sua recuperação. Eu sempre falo para as minhas pacientes que o pós-operatório ele é a continuidade do que foi feito no bloco cirúrgico. Se você fez uma cirurgia maravilhosa, no pós-operatório imediato ela está linda, e você achar que aquele resultado vai ser sustentado, é aí que vem a frustração. No pós-operatório, você terá todas essas respostas que nós estamos falando aqui. E isso vai mudar, toda essa recuperação, toda essa evolução imediata. Então, conduzir isso nesse momento do pós-operatório pode contribuir para que o seu resultado seja alcançado de forma muito mais rápida e também de forma mais correta, de forma que você vai alcançar o resultado que o cirurgião deixou lá no pós-operatório imediato. Um pós-operatório mal conduzido, ele pode comprometer aquele resultado lindo que o cirurgião deixou lá no centro cirúrgico. Então é importante que você saiba que a drenagem é muito importante para o edema, mas ela não trata a fibrose. A fibrose precisa de compressão direcionada, de terapia manual, de exercício. Precisa que o paciente seja muito bem orientado para que ele também possa fazer em casa todas as orientações e, consequentemente, contribuir com o que está sendo feito em consultório com o profissional fisioterapeuta. Então, tratar fibrose só com o olhar do edema é perda de tempo, é enxugar gelo. Você muitas vezes se sente bem na hora, mas no dia seguinte já está se sentindo igual ou pior. Então é importante que você perceba, não só visualmente, mas que você sinta essas melhoras a cada atendimento. E o correto é você buscar uma abordagem específica, uma abordagem que vai conduzir todo o processo de cicatrização. E isso vai envolver muitas técnicas e não uma única técnica. Como eu já mencionei, a terapia manual é um excelente recurso. O uso da fotobiomodulação, do laser, pode ser usado de forma estratégia, compressões direcionadas, órteses, cintas específicas, faixas. Tudo isso faz parte do arsenal do fisioterapeuta. E os exercícios. Você precisa ser orientado como você deve se movimentar para ajudar a sua recuperação ser ainda mais rápida e essa fibrose melhorar o mais breve possível. O mais importante é respeitar cada etapa desse pós-operatório. O tempo, a fase em que o pós-operatório está. Isso é essencial para garantir resultados com excelência. E é importante que você saiba que cada fase do pós-operatório exige uma conduta diferente. Ou seja, o que você faz lá numa fase inicial não será o que deve ser feito numa fase intermediária ou mais avançada. Então, o teu tratamento ele precisa ser personalizado a todas essas necessidades. Então, se você está percebendo alguma coisa fora do normal, não hesite em buscar ajuda. Quanto antes você tratar, antes você conseguirá um resultado satisfatório, uma melhora da dor, do desconforto. Então, tudo isso precisa ser manejado o quanto antes. Marciele, não consegui tratar isso antes. Você pode buscar ajuda de forma tardia, não tem problema. Na maioria dos casos tem tratamento, mas é importante que você garanta que esteja com um profissional que vai tratar você todas essas etapas com bastante segurança e bastante resultado. Se esse vídeo te ajudou, me deixa aqui o seu comentário e compartilha com alguém que está passando por esse momento de pós-operatório para que possa ajudar outras pessoas. Te vejo em outro vídeo.